engajamento para as juventudes, eu acredito que passa por alguns campos. Primeiro, como que a gente vai mobilizando outros para olharem para esse tema? Porque por muito tempo, quando eu escutava a crise climática, vinha daquela visão, né? Você tá falando do urso polar ficando magrinho. Tipo, não, galera, pelo amor de Deus. Não é só isso. Tô falando que a quebrada vai inundar mais. Tô falando que vai ter mais fome. Hoje a gente tem 33 milhões de brasileiros passando fome. A gente viu semana passada a internet bombando com crianças Yanomamis, idosos Yanomamis, numa situação de vulnerabilidade alimentar, vulnerabilidade de saúde muito profunda. E aí, assuntos como esse, contextos como esse, serão potencializados pela crise climática. Atualmente, o governo antigo, que não merece ser citado, mas o governo antigo, ele ampliou esses desafios. E aí a gente precisa trazer mais jovens, trazer mais pessoas interessadas nesse debate e começar a pensar em soluções. O nosso mundo está sofrendo as complexidades por conta de uma estrutura fundamentada num capitalismo. Um sistema patriarcal capitalista de supremacia branca, onde privilegia o homem branco e faz com que toda a camada social viva em função dos desejos, dos anseios, do que esse homem branco deseja. Mas essa estrutura, ela não é sustentável. E a gente já está sofrendo os principais impactos. Então, pensar em mobilização, pensar em juventudes, pensar em engajamento, é pensar numa nova construção de mundo. Ou seja, como que a gente vai utilizando as nossas bases, as nossas redes, o que a gente quer colocar de energia no mundo para transformar esse sistema social. Ou seja, criar uma nova forma da gente viver, da gente existir, da gente olhar a realidade. Eu gosto muito de pensar no idealismo e no realismo. Eu estudei relações internacionais e a gente dialoga com essas estruturas globais, né? O idealista, ele vê o mundo como o mundo deveria ser, né? E o realista, ele vê o mundo como o mundo realmente é. E aí eu gosto de me auto-intitular uma realista otimista. Porque eu estou vendo o mundo como ele realmente é, e tá um caos, mas, ao mesmo tempo, gosto de colocar esperança real nesse mundo, uma esperança de que, ok, eu tô vendo a realidade, mas eu não vou aceitar essa realidade. Então, como que eu posso me mobilizar? Como que eu posso agir para transformar todos esses anseios que estão borbulhando no meu coração em realidade? É a pergunta da minha vida, tô tentando descobrir. Tem conseguido com maestria, inspirar muita gente, fazer, é aquele negócio que falam, né, fazer a sua parte. Mas olhando de fora, assim, você tem feito sua parte mais ainda, né? Que é trazer muita gente para a discussão. E eu queria entrar nesse ponto, né, das lideranças empresariais que você tem engajado por aí. Ainda tem muito greenwashing, né? Muita ideia de fazer sustentabilidade para vender mais ou mostrar para os clientes que a empresa ela está fazendo alguma coisa, né? Então, ainda acaba sendo uma coisa muito superficial e longe do que as pessoas ainda não estão fazendo a parte delas, né? E acho que você tem trazido muita voz para isso, né? Não, engajando as pessoas jovens que sentem isso, né? Mas dialogando com a galera ali, mas ela que deixou o mundo como um caos e que não está agindo na velocidade necessária para mudar isso, né? Então, queria saber o que você tem falado com essas pessoas, ou quais têm sido as resistências delas, as mudanças, né? Todo o capitalismo ainda é o apego ao acúmulo de dinheiro no curto prazo, né? A gente vê escândalos de fraudes, a gente vê ainda uma ideia de sucesso com um acúmulo de capital e o mundo, e a percepção de como está o mundo, né? Em termos de, vamos falar do E e do S, né? Como está o estado ambiental do mundo, como está os absurdos sociais que tem no mundo, ficam em segundo plano desde que não mexam nesse meu lucro exorbitante, assim, né? Então, o que você tem sentido de resistência e de mudanças positivas também, né, nesses engajamentos? As pessoas que dialogam fazem parte de uma pequena bolha que quer promover essas mudanças. Mas é aquela mudança até não chegar no meu privilégio, né? E como não chegar no meu privilégio? Não mudar o meu faturamento, precisa continuar crescendo, precisa continuar desenvolvendo, eu quero empregar pessoas e tudo mais. Mas será que para isso a gente precisa continuar numa lógica eterna de desenvolvimento, crescimento, superávit? Será? Tem uma teoria que eu gosto bastante, que é a teoria Dunnett, que é da rosquinha. Essa teoria, ela foi criada com base nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030 da ONU, e ela
carrega um sistema de mundo fundamentado na sustentabilidade, onde a gente consegue olhar para taxas de decrescimento. Atualmente, a Holanda e Amsterdã, principalmente, é um case, um caso de sucesso, onde eles estão conseguindo decrescer a economia. Aí você fala, Amanda, como assim? Decrescer a economia? Isso é sustentável? Isso é viável? Isso dá certo? A gente tem casos, a gente tem dados apontando que sim. Então, acho que parte desse meu trabalho é colocar esse ponto principal. Será que a gente precisa continuar no eterno crescimento? Porque para continuar nesse eterno crescimento, a gente vai ter que continuar numa eterna exploração. Antes era exploração de pessoas, e eu, enquanto mulher preta, periférica, tenho a propriedade de afirmar que era uma exploração dos meus, ou seja, pessoas escravizadas trazidas do continente africano, e atualmente a gente sofre resquícios dessa exploração, potencializada agora com uma exploração de recursos, onde a gente quer sempre encontrar os minérios mais baratos, a gente quer encontrar o país onde a gente vai conseguir produzir de forma mais lucrativa. Será que essa é a pergunta que deveria estar borbulhando na nossa cabeça? E aí, eu acho que quando eu dialogo com essas figuras de autoridade, é um ponto muito sensível, né? Porque dentro dessas microbolhas, desses microprivilégios, eles querem continuar ocupando esse cargo e mantendo o status quo. Não querem, não estão prontos para abandonar esses privilégios, não estão prontos para abandonar o poder. E aí, uma das ferramentas, um dos argumentos que eu trago é, beleza, mas qual que é o filho? Qual que é o mundo que você está deixando para o seu filho? Você quer deixar um filho para esse mundo? A minha geração não quer mais ter filho. Porque pensa sobre a ansiedade climática. Você viver consciente de que estão acabando com o nosso planeta. Qual que é o mundo que a gente vai deixar para as futuras gerações? Então, acho que é um debate muito complexo, que tem vários pontos sensíveis que a gente está entendendo como trazer, mas o principal é questionar essa visão de mundo que coloca o lucro, que coloca a produtividade, que coloca o crescimento como alicerce, mas não olha para as externalidades negativas a longo prazo que isso está trazendo, que é o esgotamento. E o esgotamento não apenas dos recursos naturais, mas o esgotamento das pessoas. Quantas pessoas você não conhece, Rick, que estão sofrendo com depressão, ansiedade, burnout, crise do pânico? Quando eu troco essa ideia com a minha mãe e falo que eu vou para terapia, ela fala, filha, você é doida. Porque na idade dela, não tinha tantos debates como esse. Não é que não acontecia e muitas pessoas sofriam. Mas eu acho que na minha geração, e eu tô com 26 anos, isso está cada vez mais acentuado. E por conta das redes sociais, da mídia, isso está sendo trazido à consciência, está sendo visibilizado, está sendo popularizado. E isso não pode ser apenas uma consequência, que nem, nossa, eu estava ontem numa imersão do Perifa Sustentável e a gente estava pensando sobre os projetos desse ano. E aí a gente estava pontuando algumas consequências negativas que o sistema de hoje reproduz. E uma dessas foi essa visão que as empresas carregam de resolver tudo com tecnologia. Os meus funcionários estão sofrendo de crise do pânico, burnout, ansiedade. Vamos criar um aplicativo de meditação? Vamos dar para eles 1 ano de meditação de graça? E vamos colocar como meta? E aí a gente começa a quantificar tudo. Você já deu check na sua to-do list de meditei hoje? E isso acaba gerando mais ansiedade, mais exaustão, mais cansaço. E isso tudo reverbera a isso que você trouxe na sua pergunta. A visão que é fundamentada no lucro, a visão que é fundamentada na produtividade, a visão que é fundamentada no crescimento. Eu sinto que está no momento para a gente procurar outras alternativas e olhar para decrescimento, olhar para desaceleração, olhar para a própria natureza, que tem os seus próprios ciclos, né? Outono, inverno, verão, primavera. Por que a gente quer acelerar os nossos processos?